Eu quero falar hoje sobre como ser abençoado em sua família. Essa mensagem, ela é baseada nesse livro que a gente está usando aqui na igreja. Esse livro é a Bíblia toda, o ano todo, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. Eu espero que você esteja fazendo o devocional. Eu e Tereza estamos fazendo 3 devocionais diários. A gente tem um pouco mais tempo do que a maioria das pessoas, e a gente tem, porque temos tempo, temos responsabilidade com esse tempo que Deus tem nos dado, porque nós somos os líderes espirituais, a gente tem que buscar mais. Então, toda manhã, eu e Tereza fazemos um devocional de casais, que eu passei para vocês, inclusive passei por e-mail, que é da Family Life, e eles mandam por 30 dias um devocionalzinho com uns vídeos ou umas palavras, e a gente leva 3 a 5 minutos fazendo esse devocional como casal. Eu falei com os meus filhos para fazer, falei com os irmãos para fazer, e eu e Tereza estamos fazendo. Aí depois a gente abre esse livrinho, a gente faz o devocional diário do livro A Bíblia Toda, o ano todo, e depois a gente faz o nosso devocional normal. A gente está meditando no livro de Salmos já por alguns meses. E o que nós resolvemos fazer então é que nós buscaríamos todos os domingos meditação desse livro. Então, até terminar, toda semana a gente vai buscar uma meditação que a gente acha interessante e fazer ela parte da mensagem de domingo. Então, nessa semana, nós estivemos falando sobre a instituição do trabalho e da família, se você acompanhou com a gente. Eu achei muito interessante, eu desculpe de usá-la sem pedir permissão, mas eu estava olhando na segunda-feira o post da Jane, e ela botou assim, eu tirei lá do seu mural. Colaborando com Deus foi a leitura do devocional de hoje. Como fui abençoada. Estou pronto para dizer, thank God it's Monday. Graças a Deus é segunda-feira. Bonito. E ver os irmãos da igreja postando sobre isso, achei muito maravilhoso. Uma outra coisa interessante que eu achei, e eu quero fazer citações porque é uma forma de eu mostrar para vocês por que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo. Na segunda-feira desse post que a Jane falou, o John Stott escreveu o seguinte, ele está falando sobre a instituição do trabalho. Ele disse assim, precisamos adquirir uma autêntica filosofia cristã do trabalho. Muitos cristãos encaram sua atividade profissional apenas como algo necessário e doloroso, uma vez que temos de garantir o nosso sustento de algum modo. Em outras palavras, algumas pessoas têm a ideia que o trabalho faz parte da maldição. E John Stott mostra para a gente de forma maravilhosa que o trabalho nunca foi parte da maldição e sempre parte da bênção de Deus. Foi instituído antes da queda do homem. O que vamos falar nessa semana que entra? Aí ele continua dizendo assim, em comparação, uma vez que temos de garantir o nosso sustento de algum modo, em comparação, gosto de imaginar Adão indo para o trabalho todos os dias no Jardim do Éden, cheio de energia e entusiasmo. Afinal, Deus colocou o homem que ele havia criado para cuidar do jardim que ele havia plantado. Por iniciativa própria, Deus se humilhou a fim de precisar da cooperação de Adão. É claro que ele poderia fazer todo o trabalho sozinho, afinal, ele havia plantado o jardim, o que nos leva a presumir que ele daria conta disso também. Mas ele preferiu que não fosse assim. Ele quis a ajuda do homem. E aí depois ele fala uma coisa também linda, na citação sobre o trabalho, que eu até coloquei no meu mural também. Ele disse assim, devemos fazer aqui uma importante distinção entre natureza e cultura. Natureza é tudo aquilo que Deus nos dá, cultura é o que nós fazemos com isso. A natureza fornece a matéria-prima, a cultura a transforma em mercadoria. A natureza é uma criação divina, a cultura é um fruto do cultivo humano. Deus nos convida a partilharmos de seu trabalho. De fato, nosso trabalho passa a ser um privilégio quando entendemos que estamos colaborando com Deus. Então, Deus nos mostrou que o trabalho é um privilégio. Então, quando a gente acorda amanhã para trabalhar, a gente acorda dizendo, Senhor, muito obrigado, porque Tu me deste trabalho. Porque Tu me deste sustento, obrigado pelo meu patrão, obrigado pelo meu trabalho, por mais difícil que seja, muito obrigado, Senhor. Podemos falar isso? Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pela Tua provisão. Isso foi maravilhoso.
E aí depois Stott falou sobre a instituição do casamento no devocional, e eu quero chamar a atenção para o devocional de sábado, de ontem, porque o que Stott fez foi algo maravilhoso. Ele começa dizendo o seguinte: se a gente quer ser abençoado, a gente tem que entender a definição da família. Gênesis capítulo 2, e daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, agora não precisa, porque é um só versículo que está sendo projetado. Nós temos esse versículo chave, 2:24. Eu quero falar como ser abençoado, mas para falar como ser abençoado, a gente tem que primeiro voltar um pouco atrás. Olha o que diz esse versículo, lê comigo todo mundo bem alto. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A pergunta que a gente tem logo no início é: que razão? Porque o texto diz por essa razão. Que razão? Então, por essa razão é o contexto da passagem, a criação do homem. E antes da criação do homem, nós temos a criação do cosmos, do universo, de tudo que existe. E após cada ato da criação, Deus disse: é bom. Deus criou os animais, é bom. Deus criou a natureza, é bom. Deus criou as plantas, é bom. Aí Deus cria o ser humano, Gênesis 1:26, e diz: é muito bom. Mas pela primeira vez, Deus vê Adão sozinho, e aí está a chave desse versículo. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar para ele uma adjutora, uma companheira idônea que esteja ao lado dele. E aí ele cria Eva, e quando ele cria Eva, ele diz: olha, aqui está a carne da minha carne, osso dos meus ossos. E por essa razão de Deus ter criado o homem para não ficar sozinho, porque não era bom que o homem ficasse só, o homem deixará sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Lendo o devocional de ontem, porque eu quero que vocês vejam a beleza, eu estou encorajando vocês. Stott diz o seguinte: o casamento tem sofrido tantas ameaças no mundo ocidental de hoje, que é bom relembrarmos sua base bíblica. Quando Stott escreveu isso, ele escreveu isso em 1900 e alguma coisa. E ele dizia já, anos atrás, que o casamento tem sofrido ameaças. Aqui na América, recentemente, passou uma lei que redefiniu o casamento. Hoje, pessoas do mesmo sexo podem se casar. O que foi o maior ataque nos Estados Unidos, que não é só nos Estados Unidos, no Brasil isso passou antes. E note-se que essa lei passou nos Estados Unidos, no Brasil, não por um ato legislativo. Quem faz lei é o legislativo. Mas quem passou a lei foi o judiciário, tanto no Brasil como aqui. Ou seja, foram os juízes que interpretaram ou mal interpretaram a Constituição, dizendo: o casamento é não só entre um marido, um homem e uma mulher, mas também pessoas do mesmo sexo. Por que isso é importante? Eu estou fazendo ênfase porque isso é importante. Porque no meu devocional que terei essa semana, eu estava lendo quando Deus falou com os juízes de Israel. E Deus falou para os juízes de Israel assim: olha, quando vocês julgam, vocês estão no meu lugar. E se vocês julgarem de forma errada, contrária à minha palavra, vocês vão morrer como meros mortais. Ou seja, a definição do casamento legal nunca poderia ser feito por juízes, mas pelo legislativo. Aqui na América seria o Congresso americano. No Brasil seria a Câmara dos Deputados e o Senado. Mas foi o judiciário que disse: não, pode ser entre pessoas do mesmo século. Então a gente está vendo que esse é o maior ataque de Satanás, porque o ataque de Satanás é destruir a sociedade. A Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. E de que forma o diabo quer destruir a sociedade? Destruindo a família. E começa no casamento. É a mesma coisa, e eu vou fazer só um paralelo. O diabo nunca vai falar para você assim: abandona Deus. Porque se o diabo aparecesse para você e falasse assim: abandona Deus, o que você falaria? O sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás. Ele não é bobo. A Bíblia diz que ele é astuto.
Então o que ele faz? Ele não manda você abandonar Deus, ele manda você abandonar a igreja. O primeiro passo de um desviado é sempre abandonar a igreja. Depois abandona a Bíblia, abandona os crentes e depois abandona Deus. Mesma coisa, para destruir a sociedade tem que destruir a família. Então, está dizendo o seguinte, Gênesis 2, 24, que é essa passagem que temos aí, nós temos a definição bíblica para o casamento. Ela ainda é mais importante porque foi endossado pelo Senhor Jesus Cristo, Marcos 10, 7. Quando perguntaram a Jesus sobre o casamento, o que Jesus fez? Mandou ler Gênesis 2, 24. E ele diz o seguinte, este é um relacionamento com 5 características especiais. Se você leu, você sabe do que ele escreveu, mas quem não leu, deixa eu ler para você. Está diz o seguinte, a definição bíblica do casamento, não é o juiz, não é o legislativo, é Deus, porque Deus que inventou. 5 características. Primeiro, heterossexual. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Uma parceria homossexual jamais poderá ser vista como uma alternativa legítima, de acordo com a Bíblia. Não interessa o que diz a sociedade, a Bíblia diz, tem que ser heterossexual. Se é casamento, não pode ser homossexual. Segundo, monogâmico. Ou seja, um homem e uma mulher, ambos no singular. A poligamia pode ter sido tolerada por algum tempo por causa do pecado, depois do pecado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento já foi embora, porque a monogamia sempre foi o propósito de Deus desde o princípio. Um homem, uma mulher. 3, compromisso. Quando um homem deixa a casa de seus pais para se casar, ele deve unir-se à sua mulher, juntar-se a ela como cola, como sugere o texto equivalente no Novo Testamento. Preste atenção, o divórcio deve ser permitido apenas em uma ou 2 situações definidas na Bíblia, e mesmo assim, por causa da dureza do coração. Mas não foi assim desde o princípio, Jesus falou. Além disso, o que se perde com o divórcio é precisamente o compromisso, que é fundamental para o casamento. E a mesma coisa em pessoas que vivem juntas sem se casar, porque não tem compromisso. Número 4, pública. Antes de partir para o casamento, é preciso deixar os pais, e esse deixar indica que esta é uma ocasião social pública. A família, os amigos e a sociedade têm o direito de saber o que está acontecendo. E por último, físico. Eles se tornarão uma só carne. Se por um lado o casamento heterossexual é o único contexto dado por Deus para a união sexual e a procriação, por outro, a união sexual é um elemento tão importante no casamento que a sua não consumação deliberada é em muita sociedade motivo para a sua anulação. Adão e Eva certamente não experimentaram nenhum constrangimento com a relação ao sexo. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Bem, vamos então como introdução da mensagem. O que Stott está falando? Ele está dizendo o seguinte, o casamento, de acordo com o propósito de Deus, quando de sua instituição, é uma união heterossexual e monogâmica que envolve um compromisso amoroso mútuo por toda a vida, deve ser firmado depois do deixar público dos pais e consumado na união sexual. Então, a gente começa dizendo o seguinte, para Deus abençoar a família, ela tem que começar com o casamento correto de acordo com a Bíblia. Agora, eu estou usando o casamento como base, mas a gente tem que compreender, como também vimos essa semana no devocional, que alguns são chamados para ser solteiros e permanecer solteiros. E se esse for o seu caso, você tem um monte de gente boa, como seus companheiros, João Batista, Jesus, o apóstolo Paulo. Mas a verdade é, gente, que a maioria das pessoas não tem a vocação para ser solteiro. Alguns são solteiros porque estão esperando a bênção. E para você eu digo, Deus tem essa bênção, ela vai chegar.
Alguns são solteiros por causa de circunstâncias, alguma coisa aconteceu, ou talvez da morte de alguém, você se tornou viúvo ou viúva, ou talvez porque houve uma separação contra a sua vontade, e Deus também tem algo melhor para você. Mas algumas pessoas têm esse chamado para ser eunuco, para ser solteiro, e se você tem, Deus abençoe a sua vida, você vai precisar da bênção de Deus, fique firme no propósito de Deus, porque Deus tem algo bonito para você também, mas essa é a exceção da regra. A maioria das pessoas, Deus nos chamou para sermos pessoas casadas. A maioria das pessoas. E novamente, Jesus foi solteiro, outros foram solteiros, João Batista, mas a maioria foi chamado para ser casado. Então, vamos começar então pensando como a gente pode ser abençoado, de forma prática, tá? Como a gente pode ser abençoado como família, como igreja, como pais e mães e filhos. Deixa eu dar 4 coisinhas para vocês hoje, bem práticas. Começando do beabá, nada que você nunca ouviu. Primeiro, para a gente ser abençoado por Deus, começando a nossa vida direitinho e continuando independente se você está casado há 1 ano, ou há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos, ou 40 anos. Como é que a gente pode ser abençoado na nossa família? Primeiro, a gente tem que começar tendo Deus como centro das nossas vidas. Não tem como. Isso é básico, beabá do cristão. Deus tem que ser primeiro na nossa família. Salmo 127, vocês conhecem, diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Deus primeiro, colocar Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Até o fato de você estar aqui na igreja hoje, eu ouvi alguém colocar essa manhã, não sei quem colocou, alguém tirou uma foto indo para a igreja e falou assim: ir para a igreja não significa que eu sou crente, mas mostra as minhas prioridades. Gostei dessa. Ir para a igreja não quer dizer que eu sou crente, mas mostra a minha prioridade, que Deus é importante. Então, se você quer ter a sua família abençoada, Deus tem que ser o centro. Quando você senta para almoçar ou jantar, você dá as mãos e ora, agradece a Deus pela comida. Você tem um devocional na sua casa, você coloca Deus, tem versículo na sua casa, você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e na vida dos seus filhos. O Salmo 128, que segue o 127, diz: como é feliz, abençoado quem teme ao Senhor. Alguém diz assim: pastor, o que significa temer ao Senhor? O próprio verso responde para nós. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é andar em seus caminhos. Temer ao Senhor é fazer da palavra de Deus, os princípios da Bíblia, parte da nossa vida. A Bíblia diz: é abençoado uma pessoa que faz do Senhor o centro da sua vida. Você comerá do seu fruto do seu trabalho, será feliz, será próspero, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o que teme o Senhor. Então, de forma muito prática, como é que eu posso ser abençoado na minha família? Colocando Deus em primeiro lugar. E tudo que Deus fala na sua palavra, a Bíblia tem que ser o livro que está lá. Eu gostava antigamente as Bíblias ficavam abertas em casa, né? Hoje é o telefone que fica ligado. Mas o mais importante não é ter a Bíblia física, mas ter a Bíblia como o centro da nossa casa, o centro da nossa vida. Então começa aí, primeiro, Deus no centro, Deus primeiro. Segundo, eu preciso, de uma vez que eu tenho Deus primeiro, eu preciso de entender o meu papel na família e cumpri-lo. Por quê? A Bíblia é o livro de Deus para nós, e ela diz exatamente: se eu quero ser feliz, eu preciso de entender o meu papel na família. E a Bíblia fala muito bem dos nossos papéis na família. Eu acho muito interessante essa passagem de 1 Coríntios 7,3, embora o contexto é o contexto sexual ou físico, a intimidade física no relacionamento, mas é bonita essa passagem, porque diz assim:
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Diga comigo, deveres. O marido deve cumprir o seu quê? Deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. No contexto aí é a intimidade física, mas é muito mais do que isso. Quando eu e você estabelecemos uma família, existem deveres, funções que nós precisamos de cumprir. Então a Bíblia fala do papel do esposo, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a sua fé, é pior do que um descrente. Essa passagem é muito usada, mostrando que o papel principal do esposo é ser provedor. Aí a gente tem um problema na sociedade que a gente vive hoje, porque hoje, principalmente aqui nessa área, os dois têm que trabalhar. Mas o fato dos dois terem que trabalhar não desfaz o princípio bíblico que a responsabilidade principal é do esposo. A esposa ajuda, mas quem é provedor é o esposo, de acordo com a Bíblia. A Bíblia claramente diz que, Colossenses 3,19, maridos, ame cada um a sua mulher. Muito bonito isso, porque não é só ame cada um a mulher, mas a sua mulher, não é dos outros não. Ame cada um a sua mulher que você casou. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo, você casou com ela. Ah, pastor, não era da vontade de Deus, agora é. Estou arrependido, problema seu. Ame cada um a sua mulher, é sua responsabilidade. Casamento é algo sério, é um compromisso. Uma outra passagem muito linda é em 1 Coríntios 12, que os homens gostam de falar, mas eles não entendem por que eles falam isso. Diz assim, o marido é cabeça. Mas cabeça não significa que ele é o rei. Significa que ele toma as iniciativas. Ele é o líder. E começa com a liderança espiritual. Na sua casa, quem é que chama as pessoas para orar? Poxa, ninguém ouviu essa. Na sua casa, quem é o primeiro a acordar e falar assim, gente, vamos para a igreja que hoje é dia de culto? Na sua casa, quem é o primeiro a dizer para os filhos, nós temos que servir ao Senhor? Homens, toma vergonha na cara, você é cabeça. É o seu papel. Se a sua esposa está fazendo isso, você está falhando no seu papel de cabeça. Líder espiritual, líder emocional. Por exemplo, liderança significa iniciativa em todas as áreas. Vou falar aqui, se o casal briga, tem casal que briga, né? Casal briga. Quem é o primeiro a buscar reconciliação? Se não for o esposo, na maioria das vezes, você não está sendo cabeça. Se a sua esposa tem que ir atrás de você para reconciliar, você está falhando como cabeça, você está sendo cauda. E Deus não te chamou para ser cauda, você é cabeça. Está ouvindo, homem? Mas vamos para as mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Ah, pastor, lá em casa está uma miséria, mas é por causa da vizinha. É por causa da internet. Não, é você que está sendo insensata, porque a Bíblia diz que a responsabilidade é sua. É sua como mulher. Se o homem é cabeça, você é pescoço. Como o pastor Túlio, que fez o meu casamento, dizia, Tereza, você pode mandá-lo para qualquer lado do que você quiser, mas só que eu sou uma cabeça forte. Se ela quer assim ou não. Mas vamos ser sinceros, a mulher, o homem sem mulher, irmãos, é incompleto. Deus falou isso. Mas a mulher sábia, ela ajuda o homem. A mulher louca destrói o homem. Todo homem quer alguma coisa na vida porque tem uma boa mulher. Não tem como ser algo bom na vida sem uma boa mulher. Às vezes ela não aparece,
mas garanto para você que ela está por trás. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo se eu não tiver uma adjutora me apoiando. E sem ela, eu não posso estar aqui. A Bíblia diz que, em Tito 2, assim poderão, falando das mulheres, orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, o papel da mulher de ser mentoras, exemplos para as mais novas. 1 Pedro 3,1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim que se ele não obedeça a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Quantos aqui já assistiram o filme War Room, que saiu agora? Vários, poucos. Faça um favor para você mesmo, hoje, vai no cinema antes que saia e assista. O pastor está mandando, vai para o cinema. Assista o War Room. Semana passada foi o meu aniversário. Eu falei, Tereza, eu quero ir assistir esse filme. Tereza não gosta. Primeiro, minha esposa não gosta de cinema. E segundo, principalmente do domingo. Eu falei, amor, hoje é meu aniversário. Eu sou cabeça. Eu quero cinema. E a gente foi ali no Tanforã. Entramos e o cinema estava bem cheio. E começou o filme. Queridos, eu estive num culto, na hora que a mulher começava a orar, tinha um montão de gente lá, dando glória a Deus, louvando a Deus, e quando terminou, o pessoal estava em pé louvando ao Senhor. Assista esse filme. Porque esse filme prova exatamente esse ponto, que a mulher que quer ver mudança na vida do seu esposo, dos seus filhos, precisa ser uma mulher de oração. Não que o homem não tenha que ser, mas há algo tremendo quando uma mulher aprende a orar. Pedro diz: sem palavra, pelo procedimento, você ganha o seu esposo. 1 Timóteo 3,11, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, não fofoqueiras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. Se a gente for para Efésios 5, eu queria que você abrisse a Bíblia, porque eu preciso de gastar um pouquinho de tempo com ela. Eu preciso gastar tempo de falar coisas que você já sabe, mas precisa de voltar aos nossos ouvidos. Efésios capítulo 5. E é necessário começar um pouco atrás, no verso 21, porque essa é a base. Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros, ou seja, para que a família seja abençoada, tem que haver sujeição mútua de todos, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então tem que acabar esse negócio de mulher querendo falar muito grosso, de mulher querendo. Por muito tempo o homem estava em cima da mulher e a mulher não tinha voz nenhuma. Hoje a voz dela está alta demais. Deus não criou a gente. O casamento é uma sociedade, mas tem muita mulher querendo mandar nos homens. Está errado isso, irmão. Essas mulheres que param, falam, que o homem não quer nem ir para casa. Paulo diz: não, gente, seja sujeita. Aí vai para os maridos: marido, ame cada um a sua mulher. Novamente, a sua mulher. Como Cristo amou a igreja, entregou por ela, para santificá-la, purificando pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo, traga a ela segurança. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aí o que Paulo faz? Cita Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão
uma só carne. O papel do homem, o papel da mulher, descubra na Bíblia e preencha-o. Capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, se você vive embaixo da liderança dos seus pais, como é, pastor, assim, há quanto tempo eu tenho que obedecer meus pais? Durante todo o tempo que você precisar deles financeiramente. Se os seus pais pagam as contas, tem que obedecer. Uma vez que você agora se casou, paga as suas contas, você é independente, Paulo continua, mas você tem que honrar. Honrar não para. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra, para que você seja abençoado. E pais, não irritem seus filhos, antes crie-os, segundo a instrução e o conselho do Senhor. É a sua responsabilidade. Como ser abençoado na família? Primeiro, põe Deus em primeiro lugar. Segundo, vamos descobrir quais são os nossos papéis, as nossas funções, os nossos deveres e vamos cumpri-lo. Terceiro, muito importante, mantenha suas finanças em ordem. Uma das razões principais que não há felicidade no casamento é problema financeiro. Eu aconselho muito casal e geralmente o primeiro problema é finança, o segundo é comunicação, o terceiro é família. Então vamos falar de finanças. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios 22:7, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Pastor, não vou nem falar de pastor, fala direto com você. Se você está devendo no cartão de crédito, você é escravo dessa companhia, do banco. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem diz é a Bíblia. Por isso que o propósito de Deus para nós é que a gente viva sem dívidas. Comprar um carro, por exemplo, não é dívida, contanto que você deva menos do que o carro vale. Se você comprou um carro por 10 mil, mas você deve 20 mil, você é escravo. Agora, se você compra um carro que vale 10 e você só deve 5, não é dívida, é um pagamento. Se você compra uma casa que vale 200 mil, mas você deve 300, é dívida. Mas se você compra uma casa que vale 200 e você deve só 100, é pagamento. E a gente tem que entender a diferença. Mas a Bíblia diz que se a gente ficar em dívida, a gente não tem felicidade. Você diz assim, pastor Fernando, como é que eu faço isso? Vou te ajudar. Primeiro, honra a Deus primeiro. Pastor Max leu essa passagem. Não tem como ser abençoado financeiramente se você não é dizimista e ofertante. Malaquias 3:10 diz claramente, quem não é dizimista é amaldiçoado por Deus, não por mim. Não é o pastor que amaldiçoou. O pastor amaldiçoou porque eu não sou dizimista. Não, é Deus. Quem não é ofertante é amaldiçoado. E Deus falou, quem é abençoado. Honre o Senhor com todo o seu recurso e com os seus primeiros frutos. Ou seja, ganhei 1.000, 100 é de Deus. Ganhei 10, 1 é de Deus. Dízimo não é meu, é do Senhor. Se eu ficar, Malaquias 3, eu estou roubando. Não tem como você ser abençoado financeiramente se você não é dizimista. Segundo, ofertante. Oferta é tudo aquilo que é acima do dízimo. Missões, por exemplo. Semana passada foi domingo de missões. Tem gente que quando falta o domingo de missões, esquece que o missionário precisa de receber. Então a gente tem que ser fiel. Foi o que o pastor Max falou hoje. Fidelidade. Deus é fiel, ele tem que ser fiel. Então, primeiro, honrar Deus primeiro. Mas vamos no prático. Segundo, não gaste mais do que você ganha. Isso é Bíblia pura. Jesus em Lucas contou uma história, ele diz assim, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vai caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pode terminar. Você ganha 1.000, 100 é do Senhor, sobrou 900. Você não pode gastar 1.200. Tem que dar um jeito. Você não pode gastar mais do que você ganha. Às vezes eu vejo gente na igreja
e fora da igreja, com uma bolsa que eu sei que foi cara. Aí essa pessoa traz essa bolsa e depois fala assim, mas eu tô apertado, pastor, mas como é que você comprou essa bolsa? Eu sei que talvez foi no TJ Maxx ou no Ross, mas mesmo assim custou caro. Se ela é de marca, custou caro. Se você pode comprar um carro de $100 mil, Deus te abençoe. Mas se você não pode, querido, compra um carro mais barato. A gente não pode viver acima daquilo que a gente ganha. Isso é chave. Número 3, muito importante, economize para o futuro. Eu preciso ensinar isso. Provérbios 21, 20 diz assim, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Vamos voltar ao homem que ganha 1.000? Deu 100 para o Senhor, sobrou 900. Se você gastou 900, você está sendo insensato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Homem, fala com os homens. Se você morrer hoje, como é que vai ficar sua esposa e seus filhos? Ah, pastor, sei lá. Eu estou no céu? Sei não. Existe uma forma que você pode resolver isso, é chamado seguro de vida. Todo homem responsável tem que ter um seguro de vida. Porque se você morrer, tem que ter um dinheiro para sua família ficar segura. E se você quiser, segura ela também, porque se ela morrer, você também fica legal. Seguro de vida. Outra coisa, se você morrer, a pessoa não pode falar isso não, mas se você morrer, quem é que vai pagar o seu funeral? Aqui na América o negócio é caro, irmãos. Aí acontece várias vezes, a bomba fica para a igreja. Vamos ajudar porque morreu. Aí porque todo morreu, todo mundo tem que dar. Se morrer aqui na igreja, está escrito, se morrer é membro da igreja, eu vou cremar, porque é mais barato. E sem estar presente. Quando tiver, vamos trazer só a cinza aqui para a igreja. É isso que você quer? Então, pensa no futuro. Se o seu carro quebrar, porque o carro quebra. Quanto você tem de poupança? Ah, pastor, poupança? Não estou conseguindo pagar. É irresponsabilidade sua. Todo mundo pode guardar um pouquinho. Todo mundo pode guardar $10, $15, $20, $30. Todo mundo pode guardar. Só não guarda o insensato. Se você não tem poupança, você está sendo insensato. Deus te trouxe para um país de bênção. O negócio é que quando a gente tem, a gente quer gastar tudo. E a Bíblia diz que não pode ser assim. Número 4, muito importante. Ouça bons conselhos. Provérbios 15 diz o seguinte, os planos fracassam por falta de conselho. Mas Salmo 1 diz assim, como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Se você quer bênção no seu casamento, não busque conselho de divorciado. Se você está passando por problema de separação. Se você quer bênção financeira, não busque alguém para te dar conselho que está endividado. Porque essa pessoa, se ela não venceu nessa área, não vai poder te ajudar. Eu não estou querendo ser duro com ninguém, não. Eu só estou dizendo, irmãos, que para você dar conselho, você tem que vencer na área que você quer aconselhar. E eu que preciso de conselho, eu tenho que buscar ajuda. Quem pode me aconselhar? Você quer ser abençoado? Você precisa de fazer essas 4 coisas para você ter a bênção do Senhor. Honrar primeiro Deus, não gastar mais do que tem, economizar para o futuro e ouvir bons conselhos. Para terminar, aprenda a não centrar a sua vida em si mesmo. Isso é chamado de egoísmo. Mas nos outros, isso é chamado de altruísmo. Essa ideia que para mim ser abençoado eu tenho que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, não é bíblica. Olha o que a Bíblia diz no livro de Filipenses. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso funciona em vários aspectos. Primeiro, o aspecto, se Deus me abençoa, eu tenho obrigação de abençoar a outros. Começa com finanças. Se Deus me abençoa financeiramente, eu devo abençoar outros financeiramente.
Mas não é só isso. Se Deus nos abençoou com a palavra, eu tenho a obrigação de levar a palavra para outros. Se Deus me deu a graça, eu tenho que passar graça para outros. Se Deus me deu misericórdia, eu tenho que dar misericórdia para outros. E ensine os seus filhos, desde criança, a compartilhar. E eu acho que isso é a beleza da América. Todo americano ensina os seus filhos to share. Eu amo meu pai, eu não sei se ele, talvez ele até vai assistir mais tarde com a minha mãe. E meu pai tem excelentes qualidades, muitas qualidades, mas essa aí ele me ensinou e eu tive que aprender, desaprender. Papai, quando a gente era criança, é o seguinte, ele sempre buscava o melhor para nós. Papai sempre foi um pai protetor. Então, quando a gente saía com os amiguinhos, ele quer ter certeza que se tem um cobertor, é para os meus filhos. Se a gente vai comer, primeiro eu vou botar no prato para os meus filhos. E a gente então foi criado com essa ideia que primeiro é a gente. Na América, os pais sempre dizem, compartilhe, compartilhe, compartilhe. E no Brasil, talvez porque a gente viveu dessa forma, o que acontece é que a maioria das pessoas, não todos, foram criados da mesma forma que eu fui criado. Primeiro a gente, primeiro a gente. E Deus está dizendo, não, 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 não. Compartilhe tudo que eu dou é para você ser canal de bênção para outros. Ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, mas eu não terminei, eu queria fazer um exercício, até aqueles que estão lá atrás, por favor. Eu queria que você olhasse, todo mundo olhe para o projetor, um dos dois projetores. Como ser abençoado em nossa vida familiar? Agora eu queria que você fizesse um exercício comigo individual, tá? Ou seja, só você. Esquece da pessoa que está do seu lado, da sua esposa. Primeiro, colocar Deus no centro de nossas vidas, da minha vida. Olha para mim aqui. 0, Deus não está em lugar nenhum na minha vida. 10, Deus é primeiro. Olha, eu ando em perfeita sintonia com Deus. Ele é 10. Onde você está? Aprender nossos papéis e cumpri-los. 0, não sei meu papel. Ou sei, mas estou enrolado. 10, entendo meu papel e estou cumprindo ele. Qual é a nota que você dá para você mesmo? 3, ter nossa vida financeira em ordem, ter minha vida financeira em ordem. 0, deve todo mundo, está tudo ruim. Não tem seguro de vida, não pensa no futuro, não tem economia. 10, pastor, está tudo certo. Se eu morrer agora, ela tem $1 milhão. Se eu morrer agora, está tudo certinho, minha vida está em ordem. 4, não ser egoísta, mas altruísta. Eu realmente penso nos outros primeiro do que em mim. 10, não, só penso em mim. 0. Aonde você está? Agora, vamos pensar como família. Pensa na sua família, se você é casado. Como família, pensa agora na sua casa. Deus é o centro da nossa família. Como é que eu vou saber se Ele é? Nós temos um devocional toda semana, nós oramos antes de comer, nós viemos para a igreja junto. A igreja e a casa do Senhor é prioridade da minha vida. Aprender nossos papéis e cumpri-los. Na nossa casa, pastor, tranquilo. Meu esposo, olha, Jesus e ele é a mesma coisa. Minha esposa, é a igreja do Senhor, pura, santificada, sem ruga nenhuma. É ela. 10. Se não estiver lá, vai descendo, até chegar 0. Ter a nossa vida financeira em ordem. Como é que está a vida financeira de vocês como família? E como família, somos mais egoístas ou altruístas? A razão que eu pedi para você fazer isso é porque eu não quero que essa mensagem fique só aí. A gente aprendeu no Sermão da Montanha, tem que praticar. Qual dessas áreas você precisa de melhorar? Qual dessas áreas vocês como família vão ter que melhorar? Converse quando chegar em casa. Pratique isso. Não deixe essa passagem entrar no ouvido e ir embora. E eu queria terminar da seguinte forma. Eu queria convidar a todos para vir para o altar. Mas preste atenção da forma que eu quero convidar. Se você está aqui com seus pais, ou sua esposa, ou seu esposo, eu quero que você venha como família.
Se você é solteiro, eu quero que você venha junto com outro solteiro. E eu quero que a gente possa invadir esse altar o mais para frente possível. Rapidamente, começando com os que está aqui, até os lá de trás. Se você está em casa, eu quero que você fique em pé onde você está agora, porque eu vou orar por você, a projeção vai continuar, mas não fique aí sentado, não. Levante agora, fique na frente do computador, eu quero orar por você. Eu vou pedir a minha esposa para se unir comigo aqui na frente, rapidamente. Vem com a sua família. Ninguém, olha, se você ficar aí atrás, você está sendo desobediente ao seu pastor. E eu não creio que você quer ser desobediente. Então, eu quero vir, porque eu quero abençoar você, eu quero orar por você. E eu queria que todos viessem. Pode vir, Humberto, pode vir, querido. Depois você põe o músico. Eu quero todo mundo aqui. Pode deixar lá em cima. Fabrício, a sua esposa está te esperando. E a gente vai dar as mãos. Se aquela criança está chorando ali dentro, traga ela, não tem problema. Agora pode chorar um pouquinho aqui com a gente, até bonito, até o bonito da criança vai ser bonito. Vai mostrar a família aqui. E a gente vai dar as mãos, a gente vai orar. Queridos, eu sinto a presença de Deus. Eu orei essa manhã em favor de você, da sua casa, da sua família. E eu creio que Deus está restaurando a família, as nossas casas. E eu quero orar por você, eu e Tereza, como pastores de vocês, vamos orar por vocês. E eu quero que vocês também, ao orar por vocês, vocês possam orar por nós também. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, de mãos dadas aqui em cima, eu e Tereza, oramos por nós, para sermos, Senhor, ó Pai, exemplos, não de perfeição, mas de busca. E eu oro, Senhor, por cada família na nossa igreja, primeiro, para que a gente possa ter a Ti, Senhor, como centro da nossa família. Se formos sinceros, ninguém aqui tem 10, nem eu, ninguém aqui tem 10. Quantas vezes nós queremos que Tu sejas o centro, mas nós tiramos você do centro, através das nossas atitudes. Mas, Senhor, se a gente puder sair daqui com 8, com 9, com 9,5, até um dia conseguir uma nota perfeita de 10, será uma bênção. Que cada um possa aprender a te colocar no centro. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda segundo os seus caminhos. Segundo, ajuda-nos a entender os nossos papéis, a conhecer os nossos papéis. Eu oro por nós, homens, a necessidade que a gente tem de ser cabeça, líder, provedor, ser como Jesus para as nossas esposas. Como pais, ajuda-nos a sermos, Senhor, ó Pai, líderes dos nossos filhos, exemplos para eles. Eu oro pelas esposas, para que elas possam ser mulheres sábias que edificam seu lar. Adjutoras, mulheres que oram, que sem palavra elas ganham o seu esposo, boas mulheres, boas mães, ajuda cada mulher, ajuda os pais a instruir os seus filhos, ajuda os filhos a serem obedientes e honrar os seus pais. E agora eu oro por essa área financeira. Pai, eu quero pastorear uma igreja de dizimistas. Se alguém aqui ainda é ladrão nessa área, muda isso hoje, Senhor. Que cada um possa ser dizimista e ofertante. E que a gente possa, Senhor, também ser sábio. Não gastar acima do que a gente ganha. Que a gente possa te honrar primeiro. Que a gente possa ter economia. Que a gente possa ouvir bons conselhos e dar bons conselhos. Eu também oro, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ser mais altruísta. Que a gente possa pensar no bem-estar dos outros e não no só nosso bem. Eu oro em favor das famílias da nossa igreja hoje. E eu oro pelos solteiros, para que tu possas dar a cada jovem aquela companhia que eles querem e precisam. Se alguém tenha o dom de ser solteiro, amém, Senhor, abençoa essa pessoa, que ela possa ser fiel. Mas se alguém é solteiro porque espera ou por causa de circunstância, que elas não possam se envolver num jugo desigual, mas buscar uma adjutora, alguém que vai estar do lado deles para completar. Traga essa pessoa na vida deles. Pai, obrigado pela nossa igreja, pelas famílias e aqueles que estão assistindo em casa, as famílias que ouvem também, pedimos a tua bênção.
em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada, queridos. Atenção, irmãos, o pastor Max pede para lembrar das 3 pessoas que nós temos aqui, que querem ganhar almas, procurar o pastor Max aqui na frente.